Fala aí pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Catatal Morning para vocês. Para quem não sabe, Catatal Morning são os vídeos que eu faço de manhã aqui de forma um tanto quanto abstrata, podemos dizer assim, tá? Faço no meu trabalho aqui, tudo mais, o tempo que eu paro aqui. Mas enfim, seja bem-vindo, né? Vamos falar um pouco sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Porque eu vi algumas coisas recentemente aí que eu não acreditei, cara. Eu preciso vir aqui e falar isso pra vocês, tá? Mas é importante que você deixe seu like aqui embaixo, tá? É importante que você, se estiver caindo de paraquedas por aqui, se inscreva no canal, tá? Pra dar aquela moral também. Tá? É muito importante. Compartilhar, você não precisa compartilhar esse vídeo não, tá? Porque eu tenho uma política aqui que eu peço para não compartilhar vídeos no meu grupo, então não preciso compartilhar meu vídeo em grupo nenhum não, tá? Não tem problema nenhum. Só deixa o like aí e se inscreva para dar aquela moral. Então vamos lá, cara. Vamos falar um pouco de Vasco da Gama, porque eu vi algumas coisas recentemente aqui que eu achei absurda. A primeira delas, obviamente, essa história de venda, de mando de campo do Vasco. Aí o Vasco vendeu aí, não está sacramentado, a CBF ainda vai ajustar direitinho ali, a CBF vai ajustar direitinho ali o dia, o horário dos jogos. Mas o Vasco vendeu o mando de campo, acho que contra o Botafogo, contra o Palmeiras. Ah, William, estão dizendo que isso vai ser benéfico aí pro Vasco em termos aí de grana. Cara, eu não sei. Só sei que venderam o mando de campo. A gente sabe que, assim, dificilmente o Vasco vai conseguir, por exemplo, fazer uma grana absurda, por exemplo, com essa história de mando de campo. Vender mando de campo não vai salvar o Vasco da falência não, tá? É só isso que eu quero deixar claro para vocês aqui. E escancara mais uma vez que o Pedrinho tá fazendo tudo aquilo que ele falou que não iria fazer. Reclamaram pra caramba dos mandos de campos que a 777 vendeu e vendeu de forma absurda também, podemos dizer assim, porque venderam acreditando que o Vasco nem ganharia os jogos, entendeu? Enfim, olha que absurdo que essa empresa fez. Aí o Pedrinho reclamou, a diretoria reclamou, tá, vou fazer diferente, vai lá e vende mando de campo. Então o Pedrinho tá fazendo rigorosamente, irmão, tudo que ele falou que não ia fazer. Vamos dar mais um exemplo aqui para vocês aqui. E assim, para os que ficam ressentidos aí, sabe, quando fala do Pedrinho, desculpa, isso aqui é uma crítica que o meu canal tem que fazer para se posicionar aqui diante das coisas também, tá? Não vamos aqui também confundir as coisas não. Esse canal aqui não é só de resenha não. E aí, o que que acontece? Pedrinho também está seguindo a cartilha dos outros ex-presidentes e da 777 quando contrata jogadores aí, por exemplo, que não conseguem jogar, que não conseguem desempenhar e ganham um alto salário inflacionado para não conseguir jogar. Reclamou-se tanto do Serginho, do Rojas, né? Reclamou-se tanto aí até do próprio Galdames. E agora você, por exemplo, você num passado bem recente, você traz Maxime, que não consegue se firmar com treinador nenhum. Você traz Jean Menezes, por exemplo, que infelizmente a gente viu aí o que é. Agora você traz o Lloyd, que assim, desculpa, cara, não agradou nem um pouco. Você traz o Maurício Lemos, que está se preparando fisicamente. Então, assim, eu não sei, cara. Eu acho que o Pedrinho tá fazendo a mesma coisa dos ex-presidentes. Mas você pode me dizer aqui nos comentários se você acha isso. Tá? E aí, recentemente também, em meio a esse caos envolvendo o Vasco, porque, desculpa, eu não vou falar de denúncia disso, daquilo, denúncia não sei de quem. Cara, eu não tenho dinheiro para pagar processo, não, e eu não vou ficar falando disso que não. Sem ter prova, não. Tá? Mas eu vi uma entrevista recente aí, algumas falas aí do pior treinador ou um dos piores treinadores que eu já vi treinando o Vasco da Gama. O nome dele, Ricardo Sapinto, um dos piores treinadores que eu já vi na face da terra. E o Sapinto, meu irmão, né? O Vasco adora ressuscitar esses caras, né? O Vasco traz esses caras, sabe de lá de onde, não paga os caras, não dá uma boa qualidade para os caras trabalhar, os caras também são ruins.
E tempos depois os caras aparecem do nada aí, começa a falar do Vasco, começa a reverberar essas notícias deles falando do Vasco. Vai entender, né? Mas Ricardo Sapinto apareceu falando um monte aí, criticou o Benítez, né? Falou que criticou o Benítez de vagabundo, segundo notícias aí, tá, gente? Criticou o Castan, criticou contou bastidores ali, irmão, esquisitos, tá envolvendo o tal Jacaré lá. Falou da situação que tinha, sim, que todos sabiam da situação dos funcionários, todos sabiam que o Vasco tava ferrado, irmão. Naquela época lá e tá até hoje. E aí ele solta essas merdas no ventilador como se não houvesse o amanhã e como se ele tivesse certo. Que ele diz que ele não era um milagreiro. Não era milagreiro não, Ricardo Sapinto. Ricardo Sapinto, você não é milagreiro não, você é ruim mesmo. É um treinador ruim. Me fala aí um trabalho decente que o Ricardo Sapinto tá fazendo aí. Você ouviu falar do Ricardo Sapinto depois que ele saiu do Vasco? Mas aí aparece querendo dizer que a culpa não foi dele. Treinador ruim, o time dentro de campo, até com as peças que ele colocava, era ruim. O Jorginho conseguiu fazer um trabalho melhor no Vasco do que o Ricardo Sapinto. Por quê? Não tinha dificuldade pro Jorginho também não. Só tinha dificuldade pro Ricardo Sapinto. Só tinha dificuldade para ele. Então desculpa, cara, esses caras estão usando o Vasco aí para poder falar merda doidado por aí. O Vasco tem que se posicionar quanto a isso, cara. As histórias podem ser verídicas dos jogadores, enfim, podem ser verídicas. Mas, meu irmão, tá usando o Vasco para poder se promover na mídia aí. Então, quando eu vejo o Ricardo Sapinto, irmão, que não fez nada no Vasco, meteu uma dessa pra cima do Vasco, aí, meu irmão, aí pode acabar com o Vasco, porque daqui a pouco vai aparecer outros aí. Daqui a pouco o próprio Boina, daqui a um tempo aí, vai aparecer aí falando que ele só tomou a goleada do Flamengo porque, né? Porque não tinha condição disso, daquilo, porque o jogador isso e aquilo. Então assim, vamos parar, cara, de ficar endeusando. Vamos parar o Vasco. O Pedrinho tinha que ir atrás disso aí, mandar esse cara ficar na dele. Eu, isso, nem sei se o Vasco deve esse maluco. Tem isso também. Ele tá falando esse monte de merda por aí. Mas queria trazer isso aqui para vocês. Crítica ao Pedrinho, porque tá fazendo muita coisa que falou que não ia fazer, tá? E o que falou que ia fazer não tá fazendo. A gente vai falar em breve sobre essa situação de reforma de São Januário, essas coisas aí, que todo ano é isso. Todo início de ano é essa palhaçada, esse papo. E eu falo também aqui que tem que cobrar desses malucos que ficam falando merda do Vasco por aí. Ricardo Sapinto fez nada no Vasco, tá? Pra poder estar aí com essa marra toda aí. Beleza? Tamo junto, valeu, fui e até o próximo vídeo.